Hoje é o dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, né? Um feriado. São agora 5 horas da tarde, ou para quem é mais exigente, 17 horas, né? Não precisa dizer da tarde. E hoje aqui em Juiz está um dia quente, né? Eu estou aqui no meu pátio, que pertence a mim e a minha esposa e a Deus, fazendo essa gravação. E a gravação sobre a lição número 11, que vai do dia 9 a 16 de dezembro. Quero compartilhar aqui que estou bem contente, porque hoje acabo de receber a lição primeiro trimestre de 2018. Ainda não abri, aliás já abri, mas não dei uma olhada lá dentro, de curioso, porque estava estudando isso aqui à tarde, praticamente a tarde toda para fazer esse vídeo, né? Reestudando. Então o assunto aqui é os eleitos. Está falando aqui dos judeus, dos gentios, né? Sobre rejeição, sobre escolha, etc. Esse tipo de coisa, né? Então, tirando aqui alguns mal entendidos a respeito desse assunto. Essa lição é extremamente importante, né? Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesse estudo, para que possamos ter em mente o que é a verdade a respeito disso que iremos estudar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Muito bem, aqui o verso diz o seguinte: terá Deus, porventura, Paulo perguntando, né? Rejeitado o seu povo, ou seja, os judeus, né, os israelitas. Judeus é uma tribo de Israel, então os que sobraram. E os israelitas foram as outras 11 tribos. Mas ainda hoje existem descendentes de outras tribos, não só de judeus, né? E todos eles daí são israelitas. Ele responde enfaticamente: de modo nenhum. Ou se ele fosse gaúcho, teria dito assim: de jeito nenhum, né? Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Portanto, Paulo nem era judeu, ele era benjamita, né? Estava lá. Então, como falei, existem ainda hoje descendentes de outras tribos. Eles não foram dizimadas por completo, não desapareceram, mas como tribos mesmo só existe ainda uma, né? Bom, as escolhas de Deus. Então o estudo aqui da parte de sábado à tarde é muito esclarecedor a respeito das escolhas de Deus. Tem uma coisa que Deus não escolhe, então, sabiam? É verdade. Bom, quando Deus escolhe seres humanos, Ele escolhe para serem profetas, para serem reis, para serem alguma liderança, né? Às vezes escolhe para ser um pastor, escolhe para ser um ancião, escolhe para ser um missionário. Ou seja, resumindo isso aí tudo, escolhe para alguma função dentro da igreja, né? Escolhe para ser um intérprete, escolhe para ser um escritor, um professor, enfim, tem uma multidão de coisas que Deus escolhe. Mas Ele não escolhe alguém para ser salvo e outro para se perder. A rigor, todos por Deus foram providenciados para serem salvos. Porém, essa é uma escolha de cada um. Essa escolha Deus não faz. Bom, o Sigberto vai ser salvo, mas o José ali, esse vai se perder. Não. Não é assim que funciona. Então, assim também não funciona com relação aos judeus. Tá bom? No ano 34 venceram os 490 anos dados ao povo judeu, dados ao teu povo, o povo de Daniel no caso. Terminou esse prazo? Esse prazo aí? Bom, então, do ano 34 em diante, terminados os 490 anos, nenhum do povo de Deus mais se salva. Isso está errado. Isso não existe, não é? Isso foi uma pregação muito forte durante a Idade Média, que ainda é muito forte hoje. Mas o povo judeu, ou os outros israelitas que ainda existem por aí, eles não foram selecionados para se perderem. Não.
não foram. Assim como também os gentios, no tempo de Israel, no tempo dos reis, no tempo dos juízes, enfim, no todo o tempo de Israel, os gentios também não foram preteridos para a salvação. Eles tinham a oportunidade de serem salvos. Tanto é que na genealogia de Jesus, Raabe, que foi uma prostituta, ela fez parte dos antepassados de Jesus e ela não era de nenhuma das tribos descendentes de Abraão, né? E assim foram outros casos também, né? Então, os eleitos, quem são os eleitos? Todos. Tá? Eleitos são todos, né? A salvação é para todos. E essa questão da salvação, cada um decide por si. O que Deus faz, no máximo, é aconselhar, é orientar, influenciar, etc. Mas a decisão é cada um. Assim como, por exemplo, no Jardim do Éden, né? Deus orientou Adão e Eva, não se separem, fiquem juntos, etc. Vocês são uma só carne. Juntos, Satanás nunca vai destruir vocês. Mas quando eles se separaram, né, Satanás pegou a Eva, e depois pegou outro. Né, e Deus não interferiu ali, na escolha deles. Essa é a questão. Né. Então cada um faz a sua escolha. Bom, seguindo aqui adiante. Nós podemos agir de boa fé. Ou seja, podemos achar ou pensar que estamos corretos, quando estamos muitas vezes redondamente errados, ou talvez quadradamente errados. Não é? Assim aconteceu com os judeus. Então, eles eram um povo idólatra, que sempre estava caindo na tal da idolatria, até que no cativeiro babilônico tiveram seu templo destruído, que era o grande orgulho deles, né? A lei sumiu, desapareceu, até hoje nunca mais acharam, ela ainda vai ser encontrada, né, diz a senhora White. Tanto que no segundo templo não havia a arca da lei, nem a lei, ali era um lugar vazio, não havia Shekinah nem nada, né? E eles foram levados cativos, depois retornaram. Né? E depois disso, eles nunca mais caíram na idolatria, porque eles foram precavidos contra isso. Mas, mais adiante, eles resolveram fazer algo para que nunca mais caísse na idolatria, e esse algo foi outro erro. Eles resolveram se tornar legalistas. Eles não usavam essa expressão, essa palavra, né? Mas eles regulamentaram a lei, criaram uma quantidade de normas bem grandes, de itens bem grandes que deviam ser obedecidos, para que nunca mais se tornassem idólatras. E também criaram a tradição dos anciãos, isso foi se acumulando, né? E essa tradição, o óculos está querendo cair, eu tenho que ajustar a pressão dele, né? Desculpe. E essa tradição, eles usaram para ensinar Jesus como se guarda o sábado. Pronto. Vê só onde o ser humano pode chegar. Isso aqui a gente não pode condenar os judeus daquela época, não. E se fosse eu que estivesse lá, e que tivesse me aperfeiçoado nos conhecimentos da lei, provavelmente teria, porque eu gosto de estudar, bem provável que o Sigberto chegaria lá, Jesus, mas como Jesus? Com que tu está curando no sábado aqui? Não pode? Tu não sabe que não pode? Então eu estaria querendo ensinar Deus a ser Deus. A criatura querendo ensinar o Criador como se é Deus. É só o que falta. Isso é o que é o tal do legalismo, né? Levar a lei ao extremo da obediência, num sentido em que se torna outro problema. Né? Vamos dar um exemplo de como seria hoje isso. Né? Por exemplo, suponha lá que o teu vizinho se acidentou, bateu o carro, etc. E tem gente machucada e assim por diante, vamos ter que trabalhar ali para tirar esse pessoal de dentro do carro, para socorrer, etc. E é dia de sábado. Ah, eu não vou, hoje é sábado. Não, que é isso? Aí isso é um grave pecado. Né? Assim como naquele tempo eles tiravam o boi, a vaca, o gado, qualquer coisa de dentro do brejo que caiu lá, eles soltavam esses animais para ir pastar, para ir beber água, etc. e tal, mas não carregavam um lenço no dia de sábado, né? E exigiam dos outros também. Então eles se tornaram legalistas, né? Então isso foi uma regulamentação humana da lei, né? Isso não precisa.
O que precisa para guardar a lei é o bom senso, certo? O bom senso. E o Espírito Santo vai te dizer para esse caso, para aquele caso, como você deve proceder. É assim que funciona, né? Bom, então os judeus, eles nunca foram rejeitados. Deus nunca rejeitou os judeus. Mesmo no final dos 490 anos, quando eles deixaram de ser a nação escolhida, né? Isso foi no ano 34, com a morte de Estevão, né? Quando deixaram de ser a nação escolhida, eles continuaram tendo as mesmas possibilidades de serem salvos, como seres humanos. E como povo também, mas não como nação mais, né? Eles podiam, como povo inteiro, se voltar a Cristo Jesus e aceitar que Jesus seriam aceitos. Aliás, tem uma coisa extremamente importante a ser destacada. Hoje existe uma nação, chama Israel, única nação do mundo, onde, como nação, como lei nacional, se guarda o sábado, né? E isto é um testemunho contra a santificação do domingo. É de se perguntar, mas como é que essa nação não foi eliminada, não foi exterminada ainda, né? Hoje Satanás é mais astuto. Ele está cortejando os judeus para que eles adiram à união das igrejas, para que eles se tornem também unidos no ecumenismo. No caso deles não é ecumenismo, o ecumenismo é a união de todos os cristãos, mas no caso deles é o diálogo interreligioso entre as três grandes religiões monoteístas e também com as outras religiões pagãs, etc. As três grandes religiões monoteístas são o cristianismo, é uma religião, né, composta de muitas igrejas, o maometismo, os maometanos, e o judaísmo, os judeus, né? Bom, uns guardam sexta-feira, outros guardam domingo, outros guardam sábado. Entre os cristãos tem os que guardam o domingo e os que guardam o sábado. E os judeus guardam o sábado, né? Se bem que hoje muitos judeus, os mais liberais, abrem seus negócios no dia de sábado. Aqui no Brasil eu conheço, né? Casos assim. Bom, esses judeus mais zelosos, eles nunca vão abrir mão do sábado, nem de outros mandamentos. Não, nunca farão isso. Eles aceitarão Jesus Cristo, como muitos deles, felizmente, já estão fazendo, né? Existem igrejas só de judeus, né? Da etnia lá dos judeus. Deve ser, eu nunca visitei uma, mas deve ser bonito. Tem um culto um pouco diferente, né? Eu creio que eles são tão zelosos que eles guardam certas coisas de tempos mais antigos que são mais respeitáveis do que nós outros nas nossas igrejas, que estão se tornando igrejas barulhentas, né? Igrejas de batuque, né? Deixa isso para lá, né? Mas quero destacar aqui um ponto: sempre houve um remanescente, né? E entre o povo de Deus e entre os judeus também há remanescente. Aliás, um detalhe extremamente importante: o Salvador veio dos israelitas, né? Veio de Jesus Cristo, descendente de judeus, né? Como nasceu em um lar de judeus, né? E era um judeu e veio ao mundo. A lei dos 10 mandamentos veio dos judeus, dos israelitas, né? Se bem que já houvesse, antes que existissem judeus, o sábado foi dado na semana da criação, etc. Foram os judeus que tiveram o privilégio de ter esses mandamentos para propagar no mundo. Eles que receberam a lei no Sinai, não só para eles. Isto é um erro bem grave quando muitas igrejas hoje dizem a lei é para os judeus. Não, não é. Os judeus deviam ter ensinado ao mundo inteiro já naquela época. Por não terem feito, hoje fica fácil dizer a lei dos judeus, né? Bom, então, os gentios, e eu sou um gentil, né? Eu não sou descendente judeu, não tenho nada de orgulho em ser um gentil e não ser descendente judeu, e se fosse descendente judeu também não teria nenhum orgulho, não poderia ter orgulho sobre isso. Mas aqui a questão é a seguinte: a questão da videira, que é Jesus Cristo. Então a videira é composta por raízes, de onde vem a seiva, né? Para alimentar, para dar os frutos, né?
e tem o tronco, né? E tem os ramos. Então a videira é Jesus Cristo. Os ramos, onde se frutifica, são as pessoas. Eu sou um ramo, você é outro ramo, né? E nós estamos enxertados na videira. Nós não somos ramos naturais da videira. Os ramos naturais da videira são os judeus. Ou melhor, o povo de Deus, que envolve as 12 tribos, né? Os outros, no caso como eu, gentil, né, que não sou judeu, eu fui enxertado. Eu, quando aceitei, e você também provavelmente, quando aceitei ser adventista do 7º dia, eu fui enxertado na videira. Mas o ser enxertado na videira, ou seja, agora pertencer à videira, não é motivo de orgulho algum. Porque eu posso ser cortado, né? Uma vez enxertado, ou em outras palavras, uma vez salvo, não é salvo para sempre. Uma vez enxertado, não é enxertado para sempre. Assim como os judeus, que são ramos naturais, ou os israelitas, que são ramos naturais, podem ser cortados por desobediência. Muitos deles já foram cortados. Porém, uma vez tendo sido cortados, podem retornar a ser enxertados outra vez. E daí eles se tornam no mesmo status dos gentios, ou no mesmo status dos outros que não foram cortados, né? Então ninguém aqui é mais que ninguém. Os judeus não são mais que os gentios não são mais que os judeus. Todos eles são tratados de igual forma, né? Esse é um ponto de extrema importância. Ou seja, não há ninguém aqui rejeitado e não há ninguém aqui privilegiado, né? De modo que, como diz a lição aqui de quarta-feira, todo Israel será salvo, né? Todos, a salvação é para todos, continua sendo para todos e ninguém foi excluído, a não ser quem cometa o pecado contra o Espírito Santo, né? Mas isso é uma decisão sua, não é uma decisão de Deus. Este aqui vai cometer o pecado contra o Espírito Santo porque eu já sei que vai, portanto eu já o rejeito. Não, não é assim. Não é Deus que determina que o Sigberto vai cometer o pecado contra o Espírito Santo, não. Se bem que Deus já sabe o que eu vou fazer e eu deixar de fazer, Ele não determina o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, né? Então, a salvação é uma escolha minha, é uma escolha tua. Não é assim que funciona. Os judeus, ou o povo de Deus, os israelitas, não são mais nação de Deus. Houve uma troca. Quando Jesus esteve aqui na terra, houve uma troca da nação para a igreja. A nação é uma entidade política, né? Uma entidade que tem um território, que tem uma língua, etc. E tal. Portanto, tem problemas, tem nacionalidade, né? Essas coisas assim. Portanto, tem dificuldades para se expandir mundo afora, né? Teria que conquistar o mundo não pela guerra, mas sim pelo conhecimento, diria hoje pela ideologia, não é uma palavra correta aqui para ser usada aqui, mas pelo conhecimento da verdade. Devia expor a verdade ao mundo, não fizeram isso. Isso poderia ter feito, né? Então quem faz isso hoje? A igreja. Deus não foi pego aqui de surpresa, teve que, puxa vida, não deu certo essa coisa de nação que eu criei, então vamos inventar uma outra coisa. O que poderia ser inventado? Vamos inventar uma igreja. Isso, acho que vai dar certo, a igreja é melhor, tá certo. Não, não foi assim. Já estava profetizado, né? Aquela profecia dos 2.300 tardes e manhãs, dentro dela já está profetizado que teria um tempo para os judeus cumprirem a sua função no mundo, mas se não cumprirem, então será entregue aos gentios, e os gentios vão cumprir, e estão cumprindo, meio mal, mas estão cumprindo. A igreja também não... a igreja hoje, Laodiceia, é uma igreja morna, né? Como os judeus, né? Também, em grande parte, é uma igreja que acha que tem a verdade e que está salva por isso, e os outros que se danem. Então tem muito pouco fervor na igreja, né? Então a salvação é para quem? Para os pecadores. Acho que é a coisa mais óbvia do mundo, certo? Ou haveria uma salvação aí para os planetas ou lugares no universo onde não tem pecadores? Não. É para salvar quem está em condenação. Isso é que é a salvação. Quem está perdido. E só existem perdidos nesse planeta. Em outros lugares não existem. Então, a salvação está ao alcance dos descendentes de Abraão, como os descendentes de qualquer outra origem, né? Vamos dizer assim, a salvação está ao alcance dos descendentes de Adão e Eva. Pronto, né? Ou dos descendentes, no caso aqui, dos filhos de Noé, dos 3 casais filhos de Noé, né? Abrange todos, né? É assim que funciona, né?
Então, vamos concluir aqui, fazendo uma pequena análise que também fiz no comentário escrito, que é o período do silêncio de Deus, que ocorreu até a vinda de Jesus Cristo, né, por um período mais ou menos uns 400 anos, que não houve profecia, né? Não houve profecia, Deus não se manifestou ao seu povo. Foi nesse período em que quem dominava Israel foram os políticos, ou seja, os reis, né, os nobres, etc. e tal, e aqueles que eram sacerdotes, etc., se tornaram também políticos, se politizaram, né, passaram a se interessar por dinheiro, se interessar por poder, por dominar o povo, etc. e tal, a regulamentar, criar leis, etc. e tal, criar as tais das tradições dos anciãos, né? Essa ideia de tradição dos anciãos, essa partiu para dentro do cristianismo também. O cristianismo da Idade Média, né, também tem ainda suas tradições, né, seus procedimentos que valem mais até que a Bíblia, né? Então tem isso. Então eles criaram isso. E isso foi um grave problema, inclusive no tempo de Jesus e depois no tempo de Paulo. Jesus disse o seguinte, né, vocês exigem dos outros que fiquem aí obedecendo suas múltiplas leis e tradições que vocês têm, e nem vocês conseguem pôr isso em prática, né? Então eles criaram uma quantidade de regulamentos, etc., para que se salvassem, né? Mas isso nunca foi exigido. Vocês guardam os 10 mandamentos e vocês serão salvos, fica muito claro tudo aqui, vocês serão salvos pela graça, ou seja, a salvação já está providenciada, só pega como? Pela fé. Pronto, aceitou. É bem simples, não precisa estar. E aí você vai obedecer, porque você está salvo, você ama. E, de fato, a obediência é o amor, posto em prática, né? Isso é obediência. Então você não obedece para se salvar. Não, você obedece para continuar salvo, né? Você obedece porque foi salvo para continuar salvo. É isso, é simples. Então, nesse período, os judeus regulamentaram e criaram normas, etc. e tal. E quando Jesus esteve aqui na Terra, tentaram, inclusive, ensinar Jesus como é que se guarda aquelas tradições, porque para eles isso era o supremo método de salvação. E Jesus teve graves problemas, e inclusive Jesus foi morto porque não aderiu àquilo que eles estavam querendo que ele aderisse. E depois Paulo também teve problemas, Paulo e os outros líderes da igreja, apóstolos, etc., outros líderes, tiveram problemas por causa tal da legalidade, né? Tal da legalidade, que em resumo, em síntese, exigia que todos os homens fossem circuncidados, etc., que continuassem aos sacrifícios, essas coisas todas aí, e que obedecessem aqueles regulamentos todos das tradições dos anciãos. Bom, essa foi a grande polêmica. E aqui nessa semana, então, resumindo, nós entendemos o seguinte: os judeus têm as mesmas oportunidades de salvação como qualquer outro. A salvação foi para os gentios no ano 34, porém não deixou de ser estendida aos judeus. Os judeus perderam naquele ano o status de nação santa. E Jesus já tinha fundado a sua igreja, né? E a igreja é uma continuidade da nação santa. E nós todos temos o direito de pertencer a essa igreja e sermos salvos, não porque pertencemos à igreja, mas porque seguimos a Jesus Cristo. Que assim seja com cada um de nós. Amém. Santíssimo Deus que está nos céus, mais uma vez te pedimos que tu nos guies por meio do teu Espírito, para que nós não erremos no caminho da vida eterna. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém.